Nunca foi tocada nem por amor nem por acidente. Mas naquele corredor apertado, ele encostou nela. Ela ficou imóvel, como se o mundo tivesse parado. E o milionário a olhou como se lesse sua alma. O que você acha que vai acontecer nessa história? Comente e não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Prometo que essa vai ser a melhor história que você vai escutar na vida. Se essa história emocionou você, sendo ouvinte premium, há romances ainda mais profundos, intensos e secretos. São histórias que só os membros mais íntimos conhecem. Clique em Seja Membros agora e ouça as melhores histórias exclusivas com preço acessível. Lívia Mendonça observava São Paulo do alto do seu escritório, no 30º andar de um arranha-céu na Avenida Paulista. A cidade gigantesca se estendia até onde a vista alcançava um mar de concreto e vidro que refletia o pôr do sol alaranjado. Aos 31 anos, ela era a mais jovem diretora financeira da construtora Horizonte, uma das maiores empresas do Brasil. Seu caminho até ali havia sido pavimentado com horas intermináveis de trabalho, noites em claro e uma dedicação feroz que não deixava espaço para mais nada em sua vida. O escritório já estava quase vazio àquela hora. Apenas o som suave do ar-condicionado e o clique ritmado de seus dedos no teclado quebravam o silêncio. Lívia ajustou os óculos de armação fina e continuou revisando os relatórios financeiros do trimestre. No reflexo da tela do computador, ela viu um rosto bonito, porém cansado. Seus cabelos castanhos, sempre presos em um coque elegante, começavam a se soltar após um longo dia de trabalho. "Lívia, você ainda está aqui?" A voz de Fernanda, sua assistente, soou da porta. "São quase 9 da noite." "Só estou terminando de revisar estes relatórios", respondeu sem desviar os olhos da tela. "Amanhã temos a reunião com os acionistas." Fernanda suspirou, acostumada, com a rotina intensa da chefe. "Não esqueça que depois de amanhã é o evento de lançamento do edifício Vitória. O Sr. Nogueira pediu para lembrar que sua presença é obrigatória." Lívia assentiu distraidamente. Mais um evento corporativo para comparecer. Mais uma noite de sorrisos forçados e conversas superficiais sobre mercado imobiliário e taxas de juros. Ela era boa nisso. A profissional impecável, sempre focada, sempre no controle. O que ninguém sabia era que, por trás daquela fachada de confiança e competência, existia uma mulher que nunca havia se permitido viver além das paredes do escritório. Desde que perdera os pais em um acidente na adolescência, Lívia havia se dedicado integralmente aos estudos e, posteriormente, ao trabalho. A bolsa integral, na faculdade de economia, o mestrado no exterior, o primeiro emprego na construtora Horizonte. Tudo havia acontecido em uma sequência perfeita e calculada. O sucesso profissional era sua única métrica de valor pessoal, e relacionamentos eram vistos como distrações desnecessárias. No apartamento amplo e minimalista no bairro de Pinheiros, Lívia deixou a pasta de trabalho sobre a mesa de jantar, que raramente usava para comer. A geladeira quase vazia denunciava uma vida doméstica negligenciada. Ela pediu comida pelo aplicativo, como fazia quase todas as noites, e foi até o closet escolher a roupa para o evento de lançamento. Entre ternos e vestidos sóbrios, todos em tons neutros, seus dedos pararam em um vestido vermelho que havia comprado há meses e nunca usado. Um momento de ousadia numa loja do shopping que agora parecia completamente fora de seu caráter. Por alguma razão que não conseguia explicar, Lívia decidiu que o usaria no evento. Na noite do lançamento, o edifício Vitória, ainda em construção, havia sido transformado em um espaço de festa impressionante. O térreo, já finalizado, abrigava um coquetel luxuoso com a presença dos maiores empresários e investidores do mercado imobiliário brasileiro. Luzes amarelas davam um tom dourado ao ambiente, enquanto garçons circulavam com taças de champanhe e canapés elaborados. Lívia chegou sozinha, como sempre. O vestido vermelho destacava sua silhueta esbelta e atraía olhares curiosos dos colegas acostumados a vê-la sempre em trajes formais. Ela sentiu um leve desconforto com a atenção,
mas manteve a postura ereta e o olhar determinado enquanto cumprimentava conhecidos e clientes. Lívia, que surpresa vê-la tão colorida! Henrique Nogueira, presidente da construtora Horizonte, aproximou-se com seu jeito expansivo. Aos 65 anos, era uma figura paternal para Lívia, o mentor que havia apostado em seu potencial desde o início. Venha, quero apresentá-la a alguém. Ela o seguiu entre os convidados até um pequeno grupo que conversava animadamente. Foi quando o viu pela primeira vez. Alto, com ombros largos e um sorriso que parecia iluminar todo o ambiente ao redor. Seus olhos de um castanho profundo encontraram os dela antes mesmo de serem apresentados. Lívia, este é Rafael Almeida, o arquiteto responsável pelo projeto do Vitória. Rafael, esta é Lívia Mendonça, nossa diretora financeira, o cérebro por trás de toda a viabilidade econômica deste empreendimento. Rafael estendeu a mão e Lívia sentiu algo estranho quando seus dedos se tocaram. Uma corrente elétrica, uma sensação que nunca havia experimentado antes. O prazer é todo meu, ele disse, com uma voz grave e melodiosa que a fez esquecer momentaneamente onde estava. Henrique sempre fala da sua competência, mas esqueceu de mencionar que a mente brilhante vinha em uma embalagem tão bonita. Em qualquer outra circunstância, Lívia teria achado o comentário inapropriado, talvez até ofensivo. Mas havia algo na maneira como Rafael sorria, sem malícia, com uma sinceridade desarmante, que a impediu de reagir com sua habitual frieza profissional. Espero que o projeto esteja dentro do orçamento, Sr. Almeida. Ela respondeu, tentando recuperar o controle da situação. Caso contrário, não importa quão bonita seja a embalagem, terei que ser bastante dura nas próximas reuniões. Rafael riu, um som genuíno e contagiante. Justo. E por favor, me chame de Rafael. Senhor Almeida me faz sentir como meu pai. Henrique, percebendo uma química incomum, sorriu discretamente antes de ser chamado por outro convidado. Deixo vocês conversando. Lívia, certifique-se de que nosso arquiteto estrela esteja bem atendido. Quando ficaram sozinhos, um silêncio estranho pairou entre eles. Lívia, acostumada a dominar qualquer conversa em ambientes corporativos, sentia-se estranhamente vulnerável. Havia algo naquele homem que desafiava todas as suas defesas cuidadosamente construídas. Então, Rafael quebrou o silêncio. Como alguém tão jovem chegou ao cargo de diretora financeira de uma empresa deste porte? Pergunta era comum, mas o interesse genuíno nos olhos dele não era. Lívia começou a contar sobre sua trajetória profissional e, pela primeira vez em anos, sentiu prazer em falar sobre si mesma. Rafael ouvia atentamente, fazendo perguntas perspicazes que demonstravam não apenas inteligência, mas uma curiosidade sincera sobre quem ela era além dos títulos e conquistas profissionais. A noite avançava e, sem perceber, Lívia havia passado mais de 1 hora conversando apenas com Rafael, ignorando completamente os outros convidados e potenciais clientes, que deveria estar impressionando. Quando a orquestra começou a tocar, ele a surpreendeu com um convite. Dança comigo? Eu não danço, ela respondeu automaticamente. Era verdade, não se lembrava da última vez que havia dançado com alguém. Todo mundo dança. Rafael sorriu, estendendo a mão. Alguns só precisam se lembrar como. Algo na mão estendida de Rafael, e em seu sorriso confiante, fez Lívia tomar uma decisão impulsiva, algo raro em sua vida meticulosamente planejada. Ela aceitou o convite e logo estavam na pequena pista de dança improvisada no centro do salão. As luzes suaves criavam uma atmosfera quase mágica, enquanto a orquestra tocava uma versão suave de uma bossa nova. Relaxe, sussurrou Rafael, percebendo a tensão no corpo dela. Não é uma apresentação para o conselho diretor. Lívia não pôde evitar um sorriso. Apresentações para o conselho são mais fáceis. Tenho slides e gráficos para me apoiar. Ele riu, conduzindo-a com segurança entre os outros casais. E aqui você só tem a mim. Prometo que sou mais interessante que gráficos de barra. À medida que dançavam, Lívia sentiu seu corpo gradualmente relaxar. Rafael era um excelente condutor,
movendo-se com uma elegância natural que tornava fácil segui-lo. O perfume dele, uma mistura de sândalo e alguma nota cítrica que ela não conseguia identificar, invadia seus sentidos, causando uma tontura agradável. Como um arquiteto se torna tão bom dançarino? Perguntou, tentando manter algum controle sobre a situação através da conversa. Minha mãe insistiu que eu e meu irmão aprendêssemos quando éramos adolescentes. Ela dizia que homens que sabem dançar nunca ficam sozinhos em festas. Ele fez uma pausa, girando-a suavemente. Acho que ela estava certa, afinal. Havia algo de encantadoramente sincero na maneira como Rafael falava, sem pretensões ou jogos. Era refrescante para Lívia, acostumada com o ambiente corporativo onde cada palavra era calculada para obter vantagem. E você? Não acredito que não dance. Tem ritmo demais para quem não pratica. Lívia hesitou. Dancei balé dos 6 aos 16 anos. Depois, a vida aconteceu e não sobrou tempo para hobbies. A vida tem o estranho hábito de preencher todo o espaço que damos a ela, Rafael comentou, com uma sabedoria que parecia além de seus anos. O segredo é reservar cantos só nossos, intocáveis. A música mudou para algo mais animado, e Rafael a conduziu em passos mais elaborados. Para sua própria surpresa, Lívia o acompanhou sem dificuldade, como se seu corpo lembrasse de algo que sua mente havia esquecido. Ela se pegou rindo livremente quando ele a girou, sentindo-se mais leve do que se lembrava ter se sentido em anos. Foi então que aconteceu o pequeno desastre. No meio de um giro mais ousado, Lívia tropeçou levemente e, ao tentar se equilibrar, derrubou sua taça de champanhe no terno impecável de Rafael. O líquido dourado espalhou-se pela camisa branca, criando uma mancha considerável. "Meu Deus, me desculpe!" exclamou mortificada. O perfeccionismo que a caracterizava no trabalho também se aplicava a situações sociais, e aquele erro a deixou genuinamente angustiada. Para sua surpresa, Rafael olhou para a mancha e começou a rir. "Bem, agora tenho uma lembrança física, da noite em que conheci a mulher mais intrigante da festa. Você está sendo gentil. Acabei de arruinar seu terno." "É só um terno." Ele deu de ombros, pegando um guardanapo para secar o tecido. "E, para ser honesto, sempre achei que ternos são como armaduras modernas. Nos protegem, mas também nos aprisionam um pouco." Havia algo libertador na maneira despreocupada como ele lidou com a situação. Lívia, que vivia em um mundo onde pequenos erros podiam custar milhões, sentiu uma onda de alívio lavar seu corpo. "Vamos pegar ar fresco?" sugeriu Rafael, apontando para a varanda que oferecia uma vista panorâmica da cidade iluminada. Na varanda, longe da música e das conversas, o ar da noite paulistana estava surpreendentemente agradável. As luzes da cidade criavam um tapete de estrelas terrestres que se estendia até o horizonte. Lívia apoiou-se no parapeito, sentindo uma estranha mistura de calma e excitação. "É uma vista e tanto", comentou Rafael, posicionando-se ao lado dela, próximo o suficiente para que sentisse seu calor, mas não tão perto que invadisse seu espaço pessoal. "É por isso que me apaixonei por este projeto. A chance de criar algo que dialoga com esta paisagem. Deve ser gratificante ver suas ideias tomarem forma concreta", Lívia respondeu, percebendo que, apesar de trabalhar em uma construtora, raramente pensava nos edifícios além de sua viabilidade financeira. "É como dar vida a um sonho." Ele sorriu, olhando para a estrutura parcialmente construída abaixo deles. "E você? O que te apaixona no seu trabalho?" A pergunta a pegou desprevenida. Ninguém havia perguntado isso a ela em muito tempo. "A precisão, suponho. Os números não mentem, não têm agendas ocultas. Há uma honestidade na matemática, que aprecio." Rafael a observou com interesse genuíno. "Interessante. A maioria das pessoas acha que números são frios, sem emoção. As pessoas confundem clareza com frieza", ela respondeu, surpreendendo a si mesma com a reflexão espontânea. A conversa fluiu naturalmente, saltando de tópico em tópico, da arquitetura contemporânea brasileira aos desafios de crescer em cidades grandes, de livros favoritos a memórias de infância. A cada minuto, Lívia sentia-se mais confortável, como se conhecesse Rafael há anos, e não há algumas horas.
Foi durante uma pausa confortável na conversa que ele fez a revelação que mudaria tudo. Sabe o que é engraçado? Rafael disse, olhando para a cidade. Todo mundo na empresa acha que sou esse conquistador inveterado, o arquiteto charmoso que deve ter um histórico impressionante. E não é verdade. Lívia perguntou, surpreendendo-se com a pontada de desapontamento que sentiu. Rafael virou-se para encará-la, seus olhos refletindo sinceridade. Nem um pouco. Na verdade, estou tão focado na minha carreira que nunca dei espaço para relacionamentos sérios. Para ser completamente honesto, nunca... Ele hesitou, como se pesasse as palavras. Nunca estive com ninguém. Intimamente, quero dizer. Lívia sentiu seu coração acelerar. Aquela confissão, feita com tanta vulnerabilidade, criou uma conexão instantânea entre eles. Em um impulso de coragem alimentado por aquela revelação, ela sussurrou: "Eu também não." Os olhos de Rafael se arregalaram levemente, não com julgamento, mas com uma compreensão profunda. Duas pessoas bem-sucedidas, na casa dos 30, que escolheram carreira em vez de relacionamentos. Somos uma raridade estatística. Eles riram juntos, uma risada cúmplice que dissolvia décadas de inseguranças em segundos. Era como se um peso invisível tivesse sido removido de seus ombros, permitindo que respirassem mais livremente. As pessoas assumem que somos estranhos, Lívia comentou, como se houvesse algo errado conosco por priorizarmos outras coisas. Ou assumem que há algum trauma terrível escondido, acrescentou Rafael, quando na verdade é apenas uma escolha. Ou talvez, no meu caso, uma série de adiamentos que eventualmente se tornaram um padrão. Exatamente, Lívia concordou, impressionada por ele conseguir articular tão precisamente o que ela sentia. Cada ano que passa torna mais difícil mudar esse padrão. As expectativas dos outros, o medo do julgamento. Rafael olhou para ela com uma intensidade que fez seu coração saltar. Talvez só precisássemos encontrar alguém que entendesse perfeitamente. O momento foi interrompido por Henrique Nogueira, que apareceu na varanda procurando por Lívia. "Ah, estão aqui. Lívia, o prefeito chegou e quer falar sobre aquele projeto de revitalização do centro." Relutantemente, ela se afastou de Rafael. "Preciso ir. Dever me chama." "Espere." Ele segurou suavemente seu pulso, enviando ondas de eletricidade por seu braço. "Meu irmão André coordena um grupo de desenvolvimento pessoal. Não é bem uma terapia, mas um espaço seguro para pessoas explorarem questões que as bloqueiam. Acontece às quartas à noite em Moema. Eu gostaria que você considerasse ir comigo na próxima semana." Lívia hesitou. Em qualquer outro momento de sua vida, teria recusado educadamente. Grupos de desenvolvimento pessoal não faziam parte de seu universo pragmático. Mas algo havia mudado naquela noite. Uma porta que ela nem sabia que existia havia sido entreaberta. "Me mande o endereço", respondeu finalmente. "Vou tentar." Quando Lívia voltou para dentro do salão, sentiu-se como se estivesse flutuando. As mesmas pessoas, as mesmas conversas corporativas que sempre preencheram seus eventos sociais, agora pareciam distantes, como se pertencessem a outra dimensão. Algo havia despertado dentro dela. Uma curiosidade, um anseio que nem sabia que possuía. Nos dias que se seguiram ao evento, Lívia se viu distraída durante reuniões importantes. Sua mente vagava para a conversa com Rafael, relembrando cada palavra, cada sorriso, cada pequeno gesto. Ela tinha guardado o cartão com o endereço do grupo de desenvolvimento pessoal em sua agenda, olhando para ele várias vezes ao dia como se fosse um artefato misterioso de outra civilização. "Lívia, você concorda com a proposta?" A voz de Maurício, diretor comercial, trouxe-a de volta à realidade da sala de reuniões. 5 rostos a encaravam, esperando sua resposta sobre algo que ela não havia escutado. "Pode repetir a última parte?" pediu, sentindo as bochechas esquentarem de vergonha. Em 12 anos de carreira, nunca havia sido pega desatenta em uma reunião. Fernanda, sua assistente, lançou-lhe um olhar curioso. Depois da reunião, enquanto caminhavam de volta ao escritório de Lívia, ela não conteve a pergunta. "Está
Tudo bem, você parece diferente desde o evento do Vitória. Lívia ajustou os óculos, um gesto que fazia quando se sentia desconfortável. Estou apenas cansada. O fechamento do trimestre sempre é puxado. Claro, Fernanda sorriu. Não totalmente convencida. A propósito, o arquiteto Rafael Almeida ligou 2 vezes esta manhã. Disse que é sobre detalhes do orçamento do projeto Vitória. O coração de Lívia acelerou ao ouvir o nome dele. Vou retornar a ligação. Obrigada. Sozinha em seu escritório, ela fitou o telefone por longos minutos antes de tomar coragem para ligar. Quando finalmente o fez, sua voz soou mais formal do que pretendia. Senhor Almeida, aqui é Lívia Mendonça retornando sua ligação sobre o projeto Vitória. A risada do outro lado da linha a desarmou completamente. Agora sou o Sr. Almeida? Pensei que tínhamos passado dessa formalidade depois de eu ter arruinado minha chance de parecer profissional com uma mancha de champanhe no terno. Lívia sorriu involuntariamente. Desculpe, é o hábito. O que posso fazer por você, Rafael? Na verdade, estava ligando para confirmar se você virá ao grupo amanhã à noite. Meu irmão está ansioso para conhecê-la. A realidade da situação atingiu Lívia como um balde de água fria. Uma coisa era conversar com Rafael em um evento corporativo, protegida pelo ambiente profissional. Outra, completamente diferente, era encontrá-lo em um contexto pessoal, ainda por cima em um grupo onde pessoas compartilhavam sentimentos e vulnerabilidades. Eu não sei se poderei ir, ela respondeu, a voz traindo sua insegurança. Estamos no fechamento do trimestre e tenho várias reuniões agendadas. Houve um breve silêncio do outro lado da linha. Entendo, Rafael disse finalmente, sem esconder a decepção. O convite continua de pé se mudar de ideia. Depois de desligar, Lívia ficou olhando pela janela de seu escritório, observando a cidade que nunca parava. Por que estava tão hesitante? Era apenas um grupo de discussão, não um compromisso romântico. Ainda assim, a ideia a aterrorizava, não pelo grupo em si, mas pelo que ele representava. Um passo para fora de sua zona de conforto cuidadosamente construída. Na quarta-feira à noite, após uma reunião particularmente exaustiva com investidores estrangeiros, Lívia se viu dentro de seu carro no estacionamento da empresa. As chaves na ignição, mas incapaz de ligar o motor. Eram 19h30 e o grupo começaria às 20 horas em Moema. Teria tempo de chegar se decidisse ir. Seu telefone vibrou com uma mensagem de Rafael. O endereço é Rua das Acácias, 287, apartamento 1501, sem pressão, mas seria ótimo ver você lá. Algo naquela mensagem simples, na ausência de cobrança, na liberdade de escolha que ele lhe oferecia, foi o empurrão que precisava. 20 minutos depois, após um trajeto pelo caótico trânsito paulistano, Lívia estacionava em frente a um edifício elegante em uma rua arborizada de Moema. No elevador, seu coração batia forte contra o peito. Estava usando o mesmo conjunto de trabalho, calça social cinza e blusa de seda branca, e de repente se sentiu inadequada, como se fosse a única pessoa ainda vestida para um ambiente corporativo. Quando a porta do apartamento 1501 se abriu, não foi Rafael quem a recebeu, mas um homem que só poderia ser seu irmão. Apesar das diferenças físicas, André era mais baixo, usava óculos e tinha o cabelo mais curto, compartilhavam o mesmo sorriso caloroso e olhos expressivos. Você deve ser Lívia, ele disse, estendendo a mão. Sou André Almeida. Rafael me falou muito sobre você. Por favor, entre. O apartamento era espaçoso e acolhedor, decorado com um gosto minimalista, mas aconchegante. Sofás dispostos em círculo ocupavam a sala principal, e cerca de 8 pessoas já estavam sentadas, conversando em tons suaves. Rafael estava entre elas, e ao vê-la, seu rosto se iluminou de uma maneira que fez o estômago de Lívia dar uma cambalhota. Você veio, ele disse aproximando-se. Vestia jeans e uma camisa azul marinho simples, tão diferente do terno elegante da primeira noite, mas de alguma forma ainda mais atraente em sua simplicidade.
Decidi que poderia usar uma noite longe de planilhas. Ela respondeu, tentando soar casual. André ofereceu um copo de água a Lívia e a apresentou brevemente aos outros participantes, uma mistura diversificada de pessoas, desde uma jovem estudante de medicina até um senhor de meia-idade que era gerente de banco. Todos a receberam com sorrisos genuínos, sem o ar de julgamento que ela secretamente temia. Quando o grupo finalmente se acomodou em círculo, André começou explicando a dinâmica para os novatos. Este não é um espaço terapêutico tradicional, embora eu seja psicólogo. Prefiro pensar nele como um jardim comunitário para nossas emoções. Cada um cultiva as suas, mas o fazemos juntos, trocando experiências e ferramentas. Hoje, nosso tema é barreiras invisíveis. Aqueles muros que construímos ao redor de nós mesmos e que, com o tempo, esquecemos que existem. Lívia sentiu um aperto no peito. Era como se André tivesse olhado diretamente para sua alma e identificado exatamente o que a afligia. Olhou para Rafael, que sorriu encorajadoramente. Um a um, os participantes começaram a compartilhar suas experiências. A estudante de medicina falou sobre sua dificuldade em mostrar vulnerabilidade após crescer em uma família que valorizava a perfeição acima de tudo. O gerente de banco compartilhou como seu divórcio havia construído uma barreira de desconfiança que o impedia de formar novos laços. Cada história ressoava em Lívia de maneiras inesperadas, como se pequenos espelhos fossem colocados em frente a partes de si mesma que nunca havia examinado apropriadamente. Quando chegou sua vez, Lívia sentiu a garganta secar. Não, sei bem por onde começar, admitiu. As mãos apertando o copo de água. Acho que minha barreira mais óbvia é a que separa minha vida profissional da pessoal. Na verdade, seria mais preciso dizer que não há uma vida pessoal. Apenas extensões da vida profissional. André assentiu, encorajando-a a continuar. Lívia respirou fundo e continuou. Perdi meus pais quando tinha 16 anos. Um acidente de carro. A memória ainda doía, mesmo após tantos anos. Minha tia me acolheu, mas ela também tinha seus próprios filhos e problemas. Então, muito cedo aprendi que segurança vinha do controle, controlar meus estudos, minha carreira, meu futuro. Relacionamentos pareciam imprevisíveis demais. E imprevisibilidade significa perigo, André comentou suavemente. Exatamente. Lívia concordou surpresa com a clareza da observação. Então construí uma vida onde cada elemento é calculado, cada risco é medido. E funcionou. Sou bem-sucedida profissionalmente, financeiramente estável, mas às vezes... Ela hesitou, sentindo-se exposta. Às vezes me pergunto o que existe além desses muros que construí. Rafael a observava com uma intensidade que a fazia sentir-se simultaneamente vulnerável e segura. Havia uma compreensão em seus olhos que transcendia palavras. André deixou um momento de silêncio respeitoso antes de falar. Os muros que construímos para nos proteger frequentemente acabam se tornando nossas prisões. O interessante é que geralmente não precisamos derrubar esses muros completamente. Às vezes, basta abrir uma pequena porta, uma janela, para começar a explorar o que existe além. O restante da sessão transcorreu em uma mistura de discussões profundas e exercícios práticos de conexão. Em um deles, os participantes foram convidados a compartilhar um fato sobre si mesmos que ninguém em sua vida profissional saberia. Lívia revelou que, escondido em seu apartamento minimalista, havia um velho violão que ela ocasionalmente tocava, relembrando as aulas que fizera na adolescência. Quando a sessão terminou, 2 horas depois, Lívia sentia-se estranhamente leve, como se tivesse depositado um fardo que carregava há tanto tempo que se tornara parte de sua postura. As pessoas começaram a se despedir, algumas trocando contatos, outras combinando de tomar um café na semana seguinte. Posso te oferecer uma carona? Rafael perguntou, aproximando-se enquanto ela pegava sua bolsa. Vim com meu carro, mas obrigada. Respondeu, percebendo que estava genuinamente decepcionada por não poder aceitar. Que tal um café, então? Há uma cafeteria ótima aqui perto que fica aberta até tarde.
Lívia hesitou. Eram quase 22h30, e ela geralmente estaria preparando-se para dormir a essa hora, planejando mentalmente as reuniões do dia seguinte. Mas a sensação de leveza que experimentara durante a sessão ainda persistia, e a ideia de prolongar aquele estado era tentadora. Um café seria ótimo, respondeu finalmente, surpreendendo a si mesma com a facilidade da decisão. Enquanto saíam juntos do edifício, Lívia sentiu o ar fresco da noite paulistana e, com ele, uma sensação estranha e maravilhosa, como se estivesse no limiar de algo novo. Algo que não podia prever ou controlar, mas que, pela primeira vez em muito tempo, não a aterrorizava. A cafeteria que Rafael sugeriu era um pequeno oásis boêmio escondido entre prédios comerciais. Luzes amareladas pendiam do teto, criando um ambiente acolhedor. Prateleiras com livros usados cobriam as paredes, e o aroma de café recém-moído permeava o ar. Era o tipo de lugar que Lívia normalmente não frequentaria, desorganizado demais, imprevisível demais para seus padrões meticulosos. Eles escolheram uma mesa no canto, parcialmente escondida por uma estante de livros. Rafael pediu um café expresso, enquanto Lívia optou por um chá de camomila. Chá à noite? Ele perguntou com um sorriso curioso. Achei que executivos viviam de café. Tenho insônia desde a faculdade. Aprendi a evitar cafeína depois. Das 6, ela explicou girando a xícara entre as mãos. Mas admito que é difícil sobreviver ao mundo corporativo sem pelo menos 3 doses de expresso pela manhã. Somos opostos, então. Posso tomar café à meia-noite e dormir como uma pedra. Sortudo, Lívia sorriu. Havia algo libertador em estar ali, em um lugar onde ninguém a conhecia como a diretora financeira, a executiva implacável. Era apenas Lívia, uma mulher de 31 anos tomando chá com um homem interessante em uma noite de quarta-feira. O que achou do grupo? Rafael perguntou após um momento de silêncio confortável. Surpreendentemente útil, ela admitiu. Seu irmão tem um dom. Ele consegue fazer as pessoas se abrirem sem parecer invasivo. André sempre foi assim, mesmo quando éramos crianças. Enquanto eu desenhava prédios imaginários, ele consertava os sentimentos dos amigos. Acho que nossas profissões eram inevitáveis. Lívia observou Rafael enquanto ele falava do irmão. Havia um carinho genuíno em sua voz, uma admiração pura que a tocou. Vocês parecem próximos. Somos, especialmente desde que nossa mãe adoeceu. Há alguns anos. Ele fez uma pausa, tomando um gole de café. Alzheimer. Ela está em uma clínica especializada agora. Nos revezamos para visitá-la todos os dias, mesmo que ela nem sempre nos reconheça. A vulnerabilidade com que ele compartilhou aquela informação dolorosa pegou Lívia de surpresa. Em seu mundo, fraquezas e problemas pessoais eram cuidadosamente escondidos, jamais mencionados em conversas casuais. Sinto muito, ela disse, resistindo ao impulso de estender a mão para tocar a dele. Deve ser difícil. Rafael assentiu, mas de certa forma nos ensinou muito sobre o que realmente importa. Quando você vê alguém que amou toda a vida esquecer quem você é, percebe como somos frágeis. Como tudo que construímos, carreiras, reputações, contas bancárias, pode desaparecer em um instante. As palavras dele ressoaram profundamente em Lívia. Não era algo em que gostava de pensar. A fragilidade da vida, a impermanência de todas as coisas que valorizava. Talvez fosse por isso que mergulhava tão completamente no trabalho. Era uma maneira de criar a ilusão de controle em um mundo fundamentalmente incontrolável. Acho que tenho medo disso, confessou, surpreendendo a si mesma com a honestidade. De perder o controle, de investir em algo ou alguém e então perder tudo. Rafael a olhou com uma compreensão tão profunda que ela sentiu como se ele pudesse ver através de todas as suas camadas de proteção. O paradoxo é que, ao tentar controlar tudo, acabamos perdendo as coisas que realmente importam. As conexões, os momentos espontâneos, a alegria de simplesmente existir sem um plano de 5 anos. Lívia riu suavemente. Tenho planos de 10 anos, na verdade. Claro que tem, ele sorriu sem julgamento, e aposto que está cumprindo cada meta dentro do prazo.
A maioria delas, admitiu. Exceto a parte sobre ter uma vida pessoal equilibrada. Essa meta continua sendo adiada para o próximo ciclo estratégico. Eles riram, juntos, e Lívia percebeu como era bom compartilhar aquela autoironia com alguém que parecia entendê-la tão bem. A conversa fluiu naturalmente para outros tópicos. Livros que ambos amavam, filmes que nunca tiveram tempo de assistir, lugares que sonhavam conhecer. Rafael contou sobre seu período estudando arquitetura em Portugal, e Lívia compartilhou histórias de quando fez intercâmbio nos Estados Unidos. Então você toca violão, ele comentou, lembrando-se do que ela havia revelado durante a sessão. Há quanto tempo? Comecei aos 14 anos, era obcecada por MPB, Elis Regina, Caetano, Gil. Meu pai me deu um violão de presente e pagou algumas aulas. Lívia sorriu com a memória. Depois que eles se foram, o violão virou uma espécie de conexão, sabe? Uma maneira de me sentir próxima deles. Você poderia tocar para mim algum dia, sugeriu Rafael, seu tom gentil, sem pressão. Lívia sentiu as bochechas esquentarem. A ideia de tocar para alguém, de se expor dessa maneira, era simultaneamente aterrorizante e tentadora. Talvez estou muito enferrujada. Enferrujado é o meu estilo preferido de música, ele brincou. Honesto, imperfeito, real. O celular de Lívia vibrou na mesa. Era Fernanda enviando documentos que precisariam ser revisados para a reunião da manhã seguinte. A realidade do mundo exterior invadiu bruscamente aquela bolha de intimidade que haviam criado. Trabalho? Rafael perguntou, notando a mudança em sua expressão. Sim. Desculpe, preciso dar uma olhada. Sem problemas, ele disse, recostando-se na cadeira enquanto ela checava os e-mails. Lívia tentou ser rápida, mas a mensagem de Fernanda mencionava uma discrepância nos números que poderia impactar significativamente a apresentação do dia seguinte. Desculpe, disse, levantando os olhos do telefone. Parece que terei que ir. Há um problema com os relatórios para amanhã. Rafael assentiu, sem demonstrar decepção. Entendo perfeitamente. Também tenho prazos impossíveis às vezes. Enquanto ele pedia a conta, Lívia sentiu uma pontada de culpa. Estava deixando um momento raro de conexão por causa do trabalho. Exatamente o padrão que vinha repetindo por toda a vida adulta. Mas desta vez, algo era diferente. Havia um desejo genuíno de ficar, de prolongar aquele momento, mesmo sabendo que era irracional. Posso te acompanhar até seu carro? Rafael ofereceu quando saíram da cafeteria. A noite estava agradavelmente fresca, com uma brisa suave que bagunçava levemente os cabelos de Lívia, normalmente presos em um coque severo, mas que ela havia soltado durante a sessão de grupo. Caminharam lado a lado em silêncio, seus braços ocasionalmente se tocando, enviando pequenas correntes elétricas pela pele dela. Obrigada pela noite, disse Lívia quando chegaram ao seu carro. Pelo grupo, pelo café, por tudo. O prazer foi meu, Rafael respondeu, parecendo hesitar antes de continuar. Eu gostaria de te ver novamente, não apenas no grupo ou em reuniões de trabalho. O coração de Lívia acelerou. Aquele era o momento que ela temia e ansiava. O ponto em que um encontro casual poderia se transformar em algo mais, algo que exigiria que ela baixasse suas defesas cuidadosamente construídas. Eu também gostaria, respondeu, surpreendendo a si mesma, com a rapidez e sinceridade da resposta. O sorriso de Rafael iluminou seu rosto. Que tal jantar na sexta-feira? Conheço um lugar nos Jardins que acho que você vai gostar. Sexta seria perfeito, ela concordou, sentindo uma onda de antecipação que não experimentava há muito tempo. Houve um momento de hesitação entre eles, aquele espaço carregado de possibilidades que existe quando duas pessoas não sabem, exatamente como se despedir. Parte de Lívia esperava, talvez até desejava, que ele a beijasse. Outra parte estava aterrorizada com a mera ideia. Rafael pareceu sentir sua hesitação. Em vez de um beijo, ele gentilmente pegou sua mão e a apertou. Um gesto simples, mas carregado de promessa. Boa noite, Lívia. Boa noite, Rafael. Durante todo o caminho para casa, Lívia não conseguiu parar de sorrir. Nem mesmo a perspectiva de passar horas revisando relatórios financeiros
Conseguiu diminuir a sensação de leveza que a preenchia. Algo estava mudando dentro dela, como um rio congelado começando a derreter na primavera, lenta mas inexoravelmente. Em seu apartamento, antes de abrir o laptop para trabalhar, Lívia fez algo que não fazia há anos. Tirou o violão do armário e, com dedos hesitantes, tocou alguns acordes. As notas soaram desafinadas. Seus dedos estavam rígidos pela falta de prática, mas havia uma beleza crua naquela imperfeição, uma honestidade que a comoveu. Enquanto tocava, pensou em Rafael e em como ele parecia valorizar justamente aquilo que ela sempre tentou esconder: as imperfeições, as vulnerabilidades, as partes dela que não cabiam em planilhas ou apresentações corporativas. Era assustador e libertador ao mesmo tempo. O celular vibrou novamente. Outra mensagem de Fernanda sobre os relatórios. Com um suspiro, Lívia guardou o violão e abriu o laptop. A diretora financeira precisava voltar ao trabalho, mas por algumas horas ela havia sido apenas Lívia, uma mulher redescobrindo partes de si mesma que julgava perdidas para sempre. Enquanto os números preenchiam sua tela, Lívia percebeu que, pela primeira vez em muito tempo, estava olhando para além deles. O futuro, que sempre lhe parecera uma sequência previsível de metas profissionais, agora continha algo novo, uma variável que não podia ser calculada ou prevista. E, surpreendentemente, essa incerteza não a aterrorizava mais. Pelo contrário, era como uma porta se abrindo para um mundo de possibilidades que ela mal podia esperar para explorar. A notícia chegou como um furacão na manhã de sexta-feira. Lívia estava finalizando a revisão de alguns contratos quando Henrique Nogueira entrou em seu escritório sem bater, algo que ele raramente fazia. "Você viu isso?" perguntou, jogando uma revista de negócios sobre sua mesa. Na capa, uma manchete em letras garrafais: Construtora Horizonte sob investigação. Esquema de superfaturamento em obras públicas. O sangue de Lívia gelou nas veias. Como diretora financeira, qualquer escândalo envolvendo as finanças da empresa recairia diretamente sobre seus ombros, mesmo que ela não tivesse conhecimento. "Isso é absurdo", ela disse, folheando rapidamente a matéria. "Todos os nossos contratos são auditados independentemente. Não há como... A matéria menciona o projeto Vitória especificamente." Henrique interrompeu sua voz tensa. "Sugere que houve manipulação nos orçamentos para desviar verba pública." Lívia sentiu o estômago afundar. O projeto Vitória, justamente o projeto de Rafael. A coincidência era perturbadora demais para ignorar. "Preciso que você revise cada centavo desse projeto", Henrique continuou. "Cada nota fiscal, cada autorização de pagamento. Se houver algo irregular, precisamos saber antes que os auditores externos cheguem." "Vou começar agora mesmo." Lívia assentiu, a mente já catalogando todos os documentos que precisaria revisar. Quando Henrique saiu, ela ficou olhando para a revista, uma sensação desconfortável crescendo em seu peito. A foto que ilustrava, a matéria mostrava o canteiro de obras do edifício Vitória, com Rafael ao fundo, conversando com engenheiros. Não mencionava seu nome diretamente, mas a implicação estava lá. Seria possível? Rafael, com seu sorriso sincero e olhos honestos, envolvido em um esquema de corrupção? A ideia parecia absurda, mas Lívia sabia bem como as aparências podiam enganar. Em seus anos de carreira, havia conhecido executivos aparentemente íntegros que escondiam segredos sórdidos. Com dedos trêmulos, ela pegou o celular para ligar para Rafael, mas hesitou. O que diria? Como perguntaria algo assim sem soar acusatória? E se fosse verdade? Se o homem que estava começando a se importar fosse um fraudador? Antes que pudesse decidir, o telefone do escritório tocou. Era Fernanda, informando que a assessoria de imprensa estava em pânico e que o conselho diretor havia convocado uma reunião de emergência para o final da tarde. As horas seguintes foram um turbilhão. Lívia mergulhou nos arquivos do projeto Vitória, examinando meticulosamente cada transação, cada aprovação de despesa. A princípio, tudo parecia em ordem.
Os orçamentos estavam dentro dos parâmetros esperados para um projeto daquela magnitude, as aprovações seguiam o protocolo padrão da empresa. Mas então, ao cruzar referências de fornecedores, encontrou algo estranho. Uma empresa de consultoria que havia recebido pagamentos substanciais por serviços vagamente descritos, como assessoria técnica especializada. A Arce Consultoria havia recebido quase R$ 2 milhões nos últimos 6 meses. Lívia não se lembrava de ter aprovado pessoalmente esses pagamentos, o que era incomum para valores tão altos. Investigando mais a fundo, descobriu que as aprovações haviam sido assinadas por Marcos Tavares, diretor de operações, com a justificativa de que eram despesas técnicas dentro do escopo de sua diretoria. O estômago de Lívia deu uma volta. Algo definitivamente não estava certo. Pesquisando a Arce Consultoria, descobriu que a empresa havia sido fundada apenas 2 meses antes de começar a prestar serviços para a construtora Horizonte. O endereço registrado era um pequeno escritório em um bairro afastado de São Paulo. Enquanto compilava essas informações para a reunião do conselho, seu celular vibrou com uma mensagem de Rafael. Ainda estamos confirmados para hoje à noite. Reservei mesa para 20 horas. Lívia olhou para a mensagem sentindo um nó na garganta. A janta havia esquecido completamente. E agora, com todas essas suspeitas pairando no ar, como poderia encontrá-lo e agir normalmente? Antes que pudesse responder, outra mensagem chegou. Vi a matéria na revista. É um absurdo completo. Podemos conversar sobre isso pessoalmente. Então ele sabia. Claro que sabia. Seu nome não estava explicitamente mencionado, mas como arquiteto principal do projeto, estaria inevitavelmente envolvido em qualquer investigação. Não, poderei ir hoje, respondeu finalmente. Estamos em reuniões de emergência por causa da matéria, preciso remarcar. A resposta dele veio quase instantaneamente. Entendo, mas gostaria muito de falar com você sobre isso. É importante. Algo no tom da mensagem, a urgência, a insistência, alimentou as dúvidas que já começavam a se formar na mente de Lívia. Por que era tão importante falar com ela especificamente? Seria porque, como diretora financeira, ela teria acesso a informações que poderiam incriminá-lo? Talvez na próxima semana, respondeu secamente e desligou o celular para se concentrar na preparação para a reunião do conselho. Na sala de reuniões do último andar, o clima era tenso. Os 8 membros do conselho diretor, incluindo Henrique Nogueira, estavam sentados em torno da mesa oval, expressões graves em todos os rostos. Lívia apresentou suas descobertas preliminares, enfatizando a questão dos pagamentos à Arce Consultoria. Precisamos entender exatamente que serviços essa empresa prestou, concluiu, e por que as aprovações não seguiram o protocolo normal. Marcos Tavares, um homem de meia idade com cabelos grisalhos e um ar perpetuamente arrogante, inclinou-se para a frente. A Harm foi contratada para fornecer expertise técnica especializada que não tínhamos internamente. O arquiteto Almeida insistiu que precisávamos dessa consultoria para aspectos específicos do projeto. O coração de Lívia falhou uma batida ao ouvir o nome de Rafael. Rafael Almeida solicitou essa contratação específica? Sim, Marcos assentiu. Disse que havia trabalhado com eles antes e que eram os melhores no mercado para esse tipo de assessoria. A sala pareceu girar ao redor de Lívia. Então havia uma conexão direta entre Rafael e a empresa suspeita. As dúvidas que tentara afastar agora voltavam com força total. Precisamos falar com Almeida imediatamente, disse Henrique, e suspender qualquer outro pagamento à Arce até esclarecermos essa situação. Concordo, Lívia disse, a voz mais firme do que se sentia por dentro. Também sugiro uma auditoria externa independente para revisar todas as transações relacionadas ao Projeto Vitória. A reunião continuou por mais 2 horas, com discussões sobre estratégias de comunicação com a imprensa e preparação para possíveis investigações oficiais. Quando finalmente terminou, já passava das 21 horas. Lívia voltou ao seu escritório exausta, tanto física quanto emocionalmente.
Seu celular, que havia permanecido desligado durante a reunião, mostrava 5 chamadas perdidas de Rafael e várias mensagens pedindo que ela entrasse em contato urgentemente. A última dizia: Lívia, não é o que parece. Posso explicar tudo. Por favor, me ligue. Com o coração pesado, ela decidiu que precisava ouvir o que ele tinha a dizer. Discou o número preparando-se mentalmente para a conversa. Lívia, a voz de Rafael soou aliviada quando atendeu. Obrigado por retornar. Precisamos conversar. Estou ouvindo, ela respondeu friamente. Não pelo telefone, ele insistiu. Preciso te ver pessoalmente. É importante. Rafael, acabei de sair de uma reunião de emergência do conselho, onde seu nome foi mencionado em conexão direta com uma empresa suspeita que recebeu milhões sem justificativa clara. Então sim, acho que você me deve uma explicação. E não estou disposta a esperar até que seja conveniente para você. Houve um longo silêncio do outro lado da linha. Quando Rafael falou novamente, sua voz estava tensa. Eu entendo como isso parece, mas juro que não é o que você está pensando. Você confia em mim o suficiente para me encontrar? Estou no café onde estivemos na quarta. Posso esperar quanto tempo for necessário. Lívia fechou os olhos, dividida entre a desconfiança profissional e o desejo pessoal de acreditar nele. Estarei aí em 30 minutos, disse finalmente, e desligou antes que pudesse mudar de ideia. No caminho para o café, sua mente oscilava entre cenários. Talvez Rafael tivesse sido ingênuo, manipulado por Marcos Tavares para dar legitimidade a um esquema fraudulento. Ou talvez, e esta possibilidade doía mais do que estava disposta a admitir, tudo não passasse de uma elaborada manipulação. O encontro casual no evento, o interesse por ela, as confidências compartilhadas, tudo poderia ter sido calculado para se aproximar da diretora financeira, ganhar sua confiança, ter acesso a informações privilegiadas. Quando chegou ao café, viu Rafael sentado na mesma mesa do canto, 2 copos intocados à sua frente. Ele parecia abatido, com olheiras profundas e o cabelo despenteado, como se tivesse passado as mãos por ele repetidamente em um gesto de frustração. Pedi chá de camomila para você, ele disse quando ela se sentou. Imaginei que precisaria após um dia como hoje. Lívia não tocou no copo. Vamos direto ao ponto. O que você sabe sobre a ARC Consultoria? Rafael respirou fundo. A ARC foi criada por Marcos Tavares usando um laranja como dono oficial. Descobri isso há cerca de 3 meses, quando percebi discrepâncias nos relatórios técnicos que supostamente eles haviam produzido. Lívia sentiu o sangue gelar. E você não reportou isso? Reportei, Rafael afirmou, olhando-a diretamente, nos olhos, para o próprio Henrique Nogueira. Ele me disse que lidaria com o assunto discretamente, para evitar escândalos que prejudicassem a empresa. A mente de Lívia trabalhava a 1000 por hora, tentando processar essa nova informação. Está dizendo que Henrique sabia? Que ele acobertou? Não exatamente, Rafael baixou a voz. Ele parecia genuinamente surpreso e chocado. Prometeu investigar e tomar providências. Mas semanas se passaram e nada aconteceu. Quando questionei novamente, ele me pediu paciência. Disse que estava reunindo evidências para tomar medidas definitivas. E você acreditou nele? A princípio, sim. Henrique sempre teve uma reputação impecável, mas comecei a desconfiar quando notei que novos pagamentos para a ARC continuavam sendo aprovados. Por que não veio falar comigo? Lívia perguntou, a mágoa evidente em sua voz. Como diretora financeira, eu deveria ser informada. Rafael a olhou com uma expressão complexa. Culpa, arrependimento e algo mais que ela não conseguia identificar. Eu ia falar. Na verdade, foi por isso que me aproximei de você no evento do Vitória. Mas então, ele hesitou. Então, o quê? Então conheci você de verdade, ele disse simplesmente. Não a diretora financeira, mas Lívia, a mulher, que toca violão escondido e tem insônia e planeja sua vida em ciclos de 10 anos. E percebi que não queria que nosso primeiro contato real fosse sobre corrupção corporativa. Lívia sentiu uma onda confusa de emoções.
Alívio por ele não estar envolvido no esquema, raiva por ter escondido informações importantes e uma tristeza profunda porque, de certa forma, ele havia se aproximado dela por causa de seu cargo, não por quem ela era. Como posso acreditar nisso? Perguntou finalmente. Como posso ter certeza de que você não está me manipulando agora? Rafael estendeu a mão e colocou um pendrive sobre a mesa. Aqui está tudo o que coletei nos últimos meses. E-mails, registros de pagamentos, documentos falsos produzidos. Pela Arce, minhas comunicações com Henrique. Você é a única pessoa além de mim que tem isso agora. Lívia olhou para o pendrive, sentindo o peso da decisão à sua frente. Acreditar em Rafael significava potencialmente ir contra Henrique, seu mentor, o homem que havia apostado nela desde o início de sua carreira. Mas ignorar as evidências seria trair tudo o que acreditava sobre integridade profissional. Por que a matéria saiu agora? Perguntou uma última peça do quebra-cabeça ainda faltando. Acho que alguém dentro da empresa percebeu que eu estava investigando e decidiu se antecipar, criando uma narrativa onde eu e, possivelmente, você seríamos os bodes expiatórios. Ideia era perturbadora, mas fazia sentido. Lívia pegou o pendrive, colocando-o cuidadosamente na bolsa. Vou analisar tudo isso. Se for verdade... É verdade. Rafael a interrompeu, seus olhos implorando por confiança. Lívia, nas últimas semanas, compartilhei com você coisas que nunca contei a ninguém. Sobre minha mãe, sobre minhas inseguranças. Tudo isso foi real. Ela queria acreditar, mais do que jamais havia querido acreditar em algo ou alguém. Mas anos de cautela e autopreservação não se desfaziam em poucos dias. Preciso de tempo, disse finalmente, para revisar essas evidências e decidir o que fazer. Rafael assentiu, respeitando sua posição. Entendo. Só me prometa que terá cuidado. Se estou certo sobre quem está por trás disso, eles não vão hesitar em destruir quem estiver no caminho. Quando Lívia se levantou para ir embora, Rafael segurou suavemente seu pulso. Independentemente do que você decidir sobre as evidências, quero que saiba que o que está acontecendo entre nós, o que começou a acontecer, é a coisa mais real que já senti. Seus olhos se encontraram, e por um breve momento, todas as dúvidas e complicações desapareceram. Havia apenas duas pessoas, conectadas por algo que transcendia escândalos corporativos e jogos de poder. Lívia sentiu um impulso quase irresistível de se inclinar e beijá-lo, de se permitir aquele momento de vulnerabilidade pura. Mas o momento passou. Com um último olhar, ela se afastou, carregando consigo não apenas o pendrive com evidências explosivas, mas também a dúvida agonizante sobre em quem poderia realmente confiar, tanto profissional quanto pessoalmente. O fim de semana passou como um borrão para Lívia. Trancada em seu apartamento, ela examinou meticulosamente cada documento do pendrive de Rafael, organizando as evidências em uma linha do tempo coerente. A história que emergia era perturbadora. Marcos Tavares havia criado a ARC Consultoria usando um antigo colega de faculdade como laranja. Os pagamentos, milionários, eram desviados para contas offshore e depois distribuídos entre pelo menos 3 executivos da construtora Horizonte. E o mais chocante, havia indícios claros de que Henrique Nogueira não apenas sabia do esquema, mas era um de seus principais beneficiários. As provas eram convincentes. E-mails codificados, registros bancários, relatórios técnicos plagiados para justificar os pagamentos. Rafael havia feito um trabalho meticuloso documentando tudo. Em uma série de mensagens salvas, ficava claro que ele realmente havia tentado alertar Henrique sobre suas descobertas iniciais, apenas para ser enrolado e, eventualmente, ignorado. No domingo à noite, exausta mas determinada, Lívia chegou a uma conclusão. Não poderia fingir que não sabia. Sua integridade profissional e pessoal exigia que agisse. A questão era, como? Denunciar diretamente às autoridades significaria potencialmente destruir a empresa a qual havia dedicado sua carreira. Centenas de funcionários inocentes perderiam seus empregos. Por outro lado,
Confrontar Henrique e os outros envolvidos poderia ser perigoso. Se eles já estavam planejando usar Rafael como bode expiatório, não hesitariam em fazer o mesmo com ela. Após horas de deliberação, Lívia decidiu que precisava de um aliado dentro da empresa, alguém acima de qualquer suspeita, com autoridade suficiente para ajudá-la a expor o esquema internamente antes que o escândalo explodisse publicamente. Dona Cecília Mendes, presidente do Conselho Administrativo e acionista majoritária, era a única pessoa que se encaixava nesse perfil. Na segunda-feira, Lívia chegou ao escritório mais cedo que o habitual. Precisava falar com Dona Cecília antes que a movimentação do dia começasse. A secretária da presidente pareceu surpresa com o pedido de reunião urgente, mas após alguns minutos ao telefone, informou que Dona Cecília a receberia imediatamente. Cecília Mendes, aos 72 anos, era uma lenda nos negócios brasileiros. Viúva há 2 décadas, havia transformado a pequena construtora do marido em um dos maiores conglomerados do país. Com cabelos brancos sempre impecavelmente arrumados e olhos azuis penetrantes, ela comandava a sala de reuniões com a mesma autoridade que um maestro comanda uma orquestra. Lívia, querida. Ela sorriu quando a jovem executiva entrou em seu escritório. Deve ser algo realmente importante para você solicitar uma reunião às 7 da manhã de uma segunda-feira. É sobre o caso mencionado na revista, Dona Cecília. Lívia respondeu, tentando manter a voz firme. Tenho informações que a senhora precisa conhecer antes da reunião do conselho de hoje. Por quase 1 hora, Lívia apresentou as evidências que havia organizado, explicando como as descobriu e a extensão do esquema. Dona Cecília ouviu em silêncio, seu rosto uma máscara impassível de atenção profissional. Apenas seus dedos, tamborilando ocasionalmente na mesa de mogno, traíam alguma reação interna. E o arquiteto Rafael Almeida? Ela perguntou finalmente. Qual é exatamente o papel dele nisso tudo? Ele descobriu o esquema há alguns meses e tentou alertar Henrique, Lívia explicou. Quando nada foi feito, começou a coletar evidências por conta própria. E por que ele confiou essas evidências? A você especificamente? Os olhos perspicazes de Dona Cecília pareciam enxergar além das palavras de Lívia. Nós. Lívia hesitou, incerta sobre quanto revelar de sua relação pessoal com Rafael. Desenvolvemos uma amizade recentemente. Ele sabia que, como diretora financeira, eu teria condições de verificar a autenticidade dos documentos. Um leve sorriso tocou os lábios de Dona Cecília. Apenas amizade? Perdoe a indiscrição, mas preciso entender todas as motivações envolvidas. Lívia sentiu as bochechas esquentarem. É complicado. Nos conhecemos há pouco tempo. O suficiente para ele confiar a você informações que poderiam arruinar carreiras e potencialmente levá-lo a ser usado como bode expiatório, Dona Cecília observou. Isso me diz muito sobre o nível de confiança entre vocês. Antes que Lívia pudesse responder, o telefone na mesa tocou. Era a secretária, informando que Henrique Nogueira havia chegado para sua reunião matinal habitual com a presidente. Perfeito. Dona Cecília sorriu, um sorriso que não atingiu seus olhos. Peça que ele aguarde alguns minutos, por favor. Voltando-se para Lívia, continuou. Vou lidar com isso pessoalmente a partir de agora. Por enquanto, quero que você continue suas atividades normalmente, como se não soubesse de nada. A senhora vai confrontá-lo? Lívia perguntou preocupada. Querida, tenho administrado homens como Henrique Nogueira por mais tempo do que você está viva. Dona Cecília respondeu, uma dureza subjacente em sua voz suave. Não se preocupe com os métodos, preocupe-se com os resultados. Quando Lívia saiu do escritório da presidente, passou por Henrique no corredor. Ele sorriu para ela, o mesmo sorriso paternal de sempre, completamente alheio ao fato de que ela acabara de entregar evidências que poderiam destruir sua carreira e possivelmente levá-lo à prisão. Foi preciso todo o autocontrole de Lívia para retribuir o sorriso e seguir caminhando normalmente. Durante o resto da manhã, Lívia tentou se concentrar no trabalho, mas sua mente continuava voltando para a reunião com Dona Cecília e para o que estaria acontecendo naquele momento.
Por volta das 11 horas, notou uma movimentação incomum. Marcos Tavares sendo escoltado para fora do prédio por 2 seguranças, seu rosto vermelho de fúria contida. Meia hora depois, seu telefone tocou. Era Rafael. Vi Marcos sendo retirado do prédio. Ele disse sem preâmbulos. O que está acontecendo? Falei com Dona Cecília esta manhã. Lívia respondeu em voz baixa, certificando-se de que ninguém em seu departamento pudesse ouvi-la. Mostrei tudo. Você confiou nela? A surpresa era evidente na voz de Rafael. Tinha que confiar em alguém com poder suficiente para agir, Lívia explicou. E se há uma pessoa acima de qualquer suspeita na construtora Horizonte, é Dona Cecília. Você tem razão, Rafael concordou após um momento. Só estou surpreso com a rapidez da ação. Dona Cecília não é conhecida por hesitar quando decide algo. Lívia comentou um leve sorriso nos lábios. Você está bem? Alguém entrou em contato com você? Recebi uma ligação da secretária de Dona Cecília há poucos minutos. Tenho uma reunião com ela às 14 horas. A voz de Rafael soava tensa. Isso é bom, Lívia o tranquilizou. Ela entendeu que você é quem expôs o esquema, não parte dele. Houve uma pausa, e quando Rafael falou novamente, sua voz estava mais suave. Obrigado por acreditar em mim. Lívia, significa muito. Algo na maneira como ele disse aquelas palavras fez o coração dela acelerar. Helson precisava fazer a coisa certa. Profissionalmente. Apenas profissionalmente? Ele perguntou, uma nota de vulnerabilidade em sua voz. Antes que Lívia pudesse responder, sua porta se abriu e Fernanda entrou apressadamente. Desculpe interromper, mas Dona Cecília está convocando uma reunião extraordinária do Comitê Executivo em 15 minutos. Sua presença é obrigatória. Preciso ir, Lívia disse rapidamente ao telefone. Há uma reunião de emergência. Entendo. Podemos nos falar depois? Há coisas que preciso te dizer, que não têm nada a ver com esquemas de corrupção ou denúncias. Sim, ela respondeu, surpreendendo a si mesma com a rapidez e firmeza da resposta. Podemos nos falar depois. A sala de reuniões do conselho estava quase completa quando Lívia chegou. Apenas 3 cadeiras permaneciam vazias, as que normalmente seriam ocupadas por Henrique Nogueira, Marcos Tavares e Ricardo Leal, diretor jurídico, que Lívia suspeitava ser o terceiro executivo envolvido no esquema. Dona Cecília entrou exatamente às 11h30, seguida por um homem que Lívia reconheceu como representante da Polícia Federal. O silêncio que caiu sobre a sala era quase palpável. Senhoras e senhores, Dona Cecília começou sua voz clara e firme. Como alguns de vocês já devem ter percebido, estamos enfrentando uma situação grave. Esta manhã recebi evidências conclusivas de um esquema de desvio de recursos dentro da nossa empresa, envolvendo 3 membros da alta diretoria. Um murmúrio percorreu a sala, rapidamente silenciado, quando ela ergueu a mão. Os envolvidos já foram afastados e estão cooperando com as autoridades. O delegado Vasconcelos está aqui para explicar os próximos passos do processo legal. Enquanto o delegado falava sobre procedimentos e investigações, Lívia observava as reações ao redor da mesa. Alguns pareciam genuinamente chocados, outros mais resignados, como se já suspeitassem de algo. Ela se perguntou quantos deles realmente não sabiam e quantos apenas fingiam surpresa. A diretora financeira Lívia Mendonça, continuou Dona Cecília, fazendo todos os olhares se voltarem para ela. Foi instrumental em trazer essas evidências. A minha atenção. Sua integridade e coragem são exemplos dos valores que queremos preservar na construtora Horizonte. Lívia sentiu o peso dos olhares sobre si, alguns admirados, outros questionadores, talvez até alguns ressentidos. Ser publicamente reconhecida como denunciante era uma posição complicada. Algumas pessoas a veriam como heroína, outras como traidora. Nos próximos dias, todos os projetos e departamentos passarão por auditoria externa. Dona Cecília prosseguiu. Isso não é reflexo de desconfiança em relação a vocês, mas uma medida necessária para restaurar a confiança no mercado e identificar quaisquer outras irregularidades que possam existir. A reunião continuou por mais 1 hora, com discussões sobre comunicados à imprensa
estratégias para tranquilizar clientes e investidores, e reorganização temporária da liderança. Quando finalmente terminou, Dona Cecília pediu que Lívia permanecesse. Você fez a coisa certa, disse a presidente quando ficaram sozinhas. Nem todos teriam sua coragem, especialmente considerando sua história com Henrique. Ele foi meu mentor, Lívia admitiu. A dor da traição ainda fresca. Confiava nele completamente. É sempre mais doloroso quando a traição vem de alguém que admiramos. Dona Cecília assentiu compreensivamente. Mas você escolheu a integridade acima da lealdade pessoal. Isso diz muito sobre seu caráter. O que vai acontecer agora? Lívia perguntou incerta sobre seu próprio futuro na empresa. Agora? Dona Cecília sorriu. Agora precisamos reconstruir. E para isso, precisarei muito de você. Na verdade, gostaria de propor que você assuma temporariamente a presidência executiva até encontrarmos um substituto permanente para Henrique. A proposta pegou Lívia completamente desprevenida. Eu? Mas há diretores muito mais experientes, com mais tempo de casa. Experiência nem sempre se traduz em visão ou integridade, Dona Cecília respondeu. Além disso, você conhece os números melhor que ninguém. Sabe onde procurar irregularidades, o que é crucial neste momento. Era uma oportunidade inimaginável, o tipo de promoção que normalmente levaria anos, talvez décadas para acontecer. Ainda assim, Lívia hesitou. Posso pensar sobre isso? É uma responsabilidade enorme. Claro, Dona Cecília assentiu. Mas não demore muito, a empresa precisa de estabilidade e os mercados odeiam incertezas. Ao sair da sala de reuniões, Lívia sentia-se simultaneamente exausta e eletrizada. Em questão de horas, sua vida profissional havia sido completamente transformada. A oferta de Dona Cecília representava tudo o que sempre havia sonhado: reconhecimento, poder, a chance de realmente fazer a diferença em uma das maiores empresas do país. Então, por que não conseguia sentir a alegria que deveria? Por que seus pensamentos continuavam voltando para Rafael, para a conversa interrompida, para as coisas que ele queria lhe dizer, que não tinham nada a ver com esquemas de corrupção? De volta ao seu escritório, Lívia tentou se concentrar no trabalho. Acumulado, mas sua mente vagava. Pela primeira vez em sua carreira, os números, contratos e relatórios pareciam distantes, quase irrelevantes, comparados às emoções turbulentas que experimentava. Às 17h30, recebeu uma mensagem de Rafael. Minha reunião com Dona Cecília acabou. Ela é impressionante. Estou no café onde nos encontramos. Sei que deve estar ocupada com tudo o que está acontecendo, mas se puder vir... Lívia olhou para a pilha de documentos em sua mesa, para os e-mails não respondidos, para as dezenas de decisões que precisariam ser tomadas nos próximos dias, enquanto assumia suas novas responsabilidades. A Lívia de algumas semanas atrás não hesitaria. O trabalho sempre vinha primeiro, sem exceções. Mas algo havia mudado. As sessões com André, as conversas com Rafael, o confronto com suas próprias barreiras emocionais, tudo isso havia aberto uma porta dentro dela que não podia mais ser fechada. Com uma decisão súbita, Lívia pegou sua bolsa e saiu do escritório, ignorando os olhares surpresos de sua equipe ao vê-la sair tão cedo. No elevador, enviou uma mensagem para Rafael. Estou a caminho. O café estava quase vazio àquela hora da tarde, a luz dourada do fim do dia, filtrada pelas janelas, criando uma atmosfera quase etérea. Rafael estava sentado na mesma mesa do canto, as mãos em volta de uma xícara que parecia intocada. Quando viu Lívia entrar, levantou-se imediatamente, um sorriso iluminando seu rosto cansado. Você veio, ele disse, a surpresa e alegria evidentes em sua voz. Eu disse que viria, Lívia respondeu, sentindo-se estranhamente tímida após os eventos turbulentos do dia. Eles se sentaram frente a frente, um silêncio carregado de expectativas pairando entre eles. Havia tanto a dizer, tantas emoções não processadas, que nenhum dos dois sabia exatamente por onde começar. Como foi a reunião com Dona Cecília? Lívia perguntou finalmente, optando pelo terreno mais seguro. Intensa,
Rafael sorriu. Ela é uma força da natureza. Fez perguntas incisivas sobre cada documento, cada e-mail, cada conclusão a que cheguei. No final, apertou minha mão e disse que a construtora Horizonte tem sorte por ter pessoas de princípios como eu e você. Ela tem razão sobre você, Lívia disse sinceramente. Foi preciso muita coragem para investigar aquele esquema, especialmente sabendo que poderia se tornar o bode expiatório. Você também teve coragem, Rafael respondeu, seus olhos fixos nos dela. Poderia ter ignorado tudo, protegido Henrique, evitado o escândalo. Muitos fariam isso em seu lugar. Lívia considerou suas palavras. Talvez a antiga Lívia tivesse escolhido o caminho mais seguro. Mas algo mudou nas últimas semanas. O que mudou? Rafael perguntou suavemente, como se já soubesse a resposta, mas precisasse ouvi-la dela. Eu mudei, ela admitiu, sentindo a verdade daquelas simples palavras. Ou talvez tenha começado a mudar, a redescobrir partes de mim que estavam adormecidas há muito tempo. Rafael estendeu a mão sobre a mesa, seus dedos a centímetros dos dela. Um convite, não uma imposição. Após um momento de hesitação, Lívia fechou a distância, permitindo que seus dedos se entrelaçassem com os dele. O contato simples enviou ondas de calor por seu braço, uma sensação tão estranhamente familiar que parecia impossível que nunca tivessem se tocado assim antes. Dona Cecília me ofereceu a presidência executiva interina, ela disse abruptamente, precisando compartilhar a notícia que ainda estava processando. Os olhos de Rafael se arregalaram. Lívia, isso é incrível, parabéns. Ainda não aceitei, ela confessou. É uma responsabilidade enorme, especialmente neste momento de crise. Se existe alguém capaz de liderar a empresa através desta tempestade, é você, Rafael disse. Com convicção absoluta. Sua competência é inegável, e agora todos sabem que sua integridade também é. Lívia sentiu um calor se espalhar pelo peito diante daquelas palavras de confiança. Obrigada. Isso significa muito vindo de você. Um silêncio confortável se estabeleceu entre eles, seus dedos ainda entrelaçados sobre a mesa. Foi Rafael quem finalmente retomou a conversa, sua voz suave, mas determinada. Quando nos falamos ao telefone hoje, mencionei que havia coisas que precisava te dizer, coisas que não têm relação com escândalos corporativos ou denúncias. Lívia sentiu seu coração acelerar. Estou ouvindo. Rafael respirou fundo, como se reunisse coragem. Desde a noite em que nos conhecemos, algo mudou em mim também. Foi como se uma porta que eu nem sabia que estava trancada tivesse sido aberta. Ele fez uma pausa, buscando as palavras certas. Toda a minha vida adulta, coloquei minha carreira à frente de tudo. Convenci-me de que relacionamentos eram complicados demais, arriscados demais, que poderia viver perfeitamente bem apenas com meus projetos, meus edifícios, minha arquitetura. Eu entendo isso perfeitamente, Lívia disse com um pequeno sorriso. Substitua projetos por planilhas e você estará descrevendo minha vida nos últimos 15 anos. Rafael apertou levemente sua mão. O que estou tentando dizer, provavelmente da maneira mais desajeitada possível, é que pela primeira vez sinto que há algo mais importante que minha carreira, que há possibilidades que nunca permiti a mim mesmo considerar. Ele olhou diretamente nos olhos dela, sem máscaras ou pretensões. Estou apaixonado por você, Lívia, e isso me aterroriza completamente, porque nunca senti nada parecido antes. As palavras pairaram no ar entre eles, carregadas de vulnerabilidade e possibilidades. Lívia sentiu sua respiração falhar, uma onda de emoções contraditórias tomando conta de seu peito. Alegria, medo, esperança, insegurança. Eu sei que é cedo, Rafael continuou, vendo sua hesitação. Sei que nos conhecemos há apenas algumas semanas, e com tudo o que está acontecendo em nossas vidas profissionais, talvez seja o pior momento possível para iniciar algo, mas precisava que você soubesse. Lívia olhou para suas mãos entrelaçadas, buscando coragem nas pequenas coisas, no calor de sua pele contra a dela, na maneira como seus dedos se encaixavam perfeitamente, como se tivessem sido feitos um para o outro.
Durante toda a minha vida adulta, ela começou lentamente. Organizei tudo em compartimentos separados. Trabalho em um lugar, sentimentos em outro, bem trancados e raramente visitados. Foi minha maneira de sobreviver, de seguir em frente após perder meus pais. Ela levantou os olhos, encontrando o olhar atento de Rafael. Nas últimas semanas, esses compartimentos começaram a se fundir, e isso é assustador, mas também libertador. O que você está dizendo? Rafael perguntou, a esperança evidente em sua voz. Estou dizendo que também sinto algo por você, ela admitiu, as palavras saindo mais facilmente do que esperava. Algo que nunca senti antes, e como você disse, isso me aterroriza. Mas, pela primeira vez, estou disposta a enfrentar esse medo. O sorriso que se abriu no rosto de Rafael foi como o nascer do sol, lento, gradual, mas com um brilho que iluminava tudo ao seu redor. Sem dizer nada, ele se levantou e estendeu a mão para ela. Vamos dar uma volta? Fora da cafeteria, o céu de São Paulo começava a se tingir com as cores do pôr do sol. Laranjas, roxos e azuis profundos, misturando-se em uma tela viva. Eles caminharam lado a lado pelo bairro, suas mãos ocasionalmente se tocando, até chegarem a uma pequena praça, onde algumas crianças ainda brincavam sob o olhar atento de seus pais. Sabe o que mais me fascina na arquitetura? Rafael comentou enquanto se sentavam em um banco de madeira. A ideia de que criamos espaços que moldam a maneira como as pessoas vivem, interagem, sentem. Um bom projeto arquitetônico não é apenas bonito ou funcional. Ele transforma vidas. Lívia sorriu entendendo a metáfora implícita. E às vezes, precisamos derrubar estruturas antigas para construir algo novo. Exatamente. Ele assentiu, seus olhos brilhando. Mas não se constrói algo significativo da noite para o dia. Leva tempo, planejamento, paciência. Estamos falando de edifícios ou de relacionamentos agora? Lívia perguntou com um leve sorriso. Ambos, acho. O que quero dizer é que não tenho pressa, Lívia. Sei que estamos ambos navegando em territórios desconhecidos. Podemos construir isso juntos, tijolo por tijolo, no nosso próprio ritmo. Havia algo profundamente reconfortante naquela proposta. A ideia de que não precisavam seguir um script predeterminado, que poderiam criar seu próprio caminho, respeitando os tempos e limites um do outro. Gostaria muito disso, ela respondeu, sinceramente. O sol começava a se pôr no horizonte quando Rafael finalmente fez a pergunta que pairava entre eles. E agora, o que acontece a seguir? Lívia refletiu por um momento. Profissionalmente, acho que vou aceitar a proposta de Dona Cecília. Será um desafio imenso, mas sinto que é o que devo fazer. E pessoalmente, Rafael perguntou, uma vulnerabilidade, rara em sua voz geralmente confiante. Em resposta, Lívia fez algo que jamais teria imaginado fazer algumas semanas antes. Gentilmente, colocou a mão no rosto de Rafael, sentindo a textura leve de sua barba por fazer, e se inclinou para a frente. Seus lábios se encontraram em um beijo suave, hesitante a princípio, depois mais confiante. Era um primeiro beijo que carregava não apenas desejo, mas também promessa, de paciência, de descoberta mútua, de uma jornada compartilhada. Quando se separaram, ambos sorriam, uma mistura de timidez e alegria em seus rostos. Isso responde à sua pergunta? Lívia perguntou, surpreendendo a si mesma com sua ousadia. Rafael riu, aquela risada aberta e sincera que ela havia aprendido a adorar. Acho que sim, mas talvez eu precise de uma confirmação, só para ter certeza. Ela sorriu e o beijou novamente, sentindo-se simultaneamente vulnerável e mais forte do que nunca. Nos meses que se seguiram, Lívia enfrentou o maior desafio profissional de sua carreira. Como presidente executiva interina da construtora Horizonte, liderou a empresa através da crise, implementando novas políticas de compliance, reestruturando departamentos inteiros e restaurando a confiança de investidores e clientes. O trabalho era exaustivo, as responsabilidades esmagadoras, mas pela primeira vez ela não estava submersa apenas em sua vida profissional.
Todas as quartas-feiras, sem falta, participava das sessões do grupo de André. Gradualmente, aprendeu a reconhecer e processar emoções que havia reprimido por anos, a compreender que vulnerabilidade não era sinônimo de fraqueza, mas de coragem. E então, havia Rafael. Fiel à sua promessa, eles construíram seu relacionamento gradualmente, respeitando os limites e inseguranças um do outro. Compartilharam jantares tranquilos, longas conversas sobre sonhos e medos, pequenos toques que gradualmente se tornaram mais íntimos, mais confiantes. A cada passo, descobriam novas camadas um no outro, aprofundando uma conexão que transcendia o físico, embora também celebrasse esse aspecto. Em uma noite especial, 6 meses após seu primeiro beijo na praça, Lívia finalmente tocou o violão para Rafael em seu apartamento. Suas mãos tremiam levemente nas cordas enquanto cantava Garota de Ipanema, a música que seu pai costumava tocar nas tardes de domingo. Quando terminou, viu lágrimas nos olhos de Rafael, não pelo talento musical dela, que era modesto após tantos anos sem prática, mas pela confiança que o gesto representava. Naquela mesma noite, eles fizeram amor pela primeira vez. Não, foi perfeito no sentido técnico. Havia hesitações, momentos de timidez, pequenos risos nervosos. Mas foi perfeito no único sentido que importava. Era uma expressão genuína de amor e confiança entre duas pessoas que haviam escolhido derrubar os muros que as separavam do mundo e uma da outra. Deitada nos braços de Rafael depois, observando as luzes de São Paulo pela janela de seu quarto, Lívia refletiu sobre a jornada que os havia trazido até ali. Não apenas a jornada externa, os eventos, encontros e decisões, mas principalmente a jornada interna de autodescoberta e crescimento. Em que está pensando? Rafael perguntou sonolento, seus dedos traçando padrões, suaves nas costas dela. Em como a vida é imprevisível, ela respondeu. Há um ano eu achava que sabia exatamente como seria meu futuro. Tinha tudo planejado, cada meta profissional, cada degrau a ser conquistado. E agora? Lívia sorriu, virando-se para encará-lo. Agora entendo que os melhores projetos permitem espaço para improvisação, para surpresas, para crescer em direções que não podíamos antecipar. Rafael a beijou suavemente, como uma boa arquitetura. Exatamente, como uma boa arquitetura. Na manhã seguinte, quando Lívia chegou ao escritório para mais um dia de desafios como presidente executiva, algo era diferente. Ela ainda era a profissional competente e dedicada de sempre, ainda se importava profundamente com números, contratos e resultados. Mas agora esses elementos ocupavam apenas uma parte de quem ela era, não a totalidade de sua identidade. Olhando pela janela de sua nova sala no último andar, observando a cidade que nunca parava, Lívia sentiu uma profunda gratidão. Por Rafael, que havia entrado em sua vida como uma revelação. Por André, cujo grupo havia proporcionado um espaço seguro para explorar suas vulnerabilidades. Por Dona Cecília, que havia reconhecido seu valor e lhe dado uma oportunidade sem precedentes. Mas principalmente, Lívia sentia gratidão por si mesma, pela coragem de derrubar muros, de questionar padrões, de permitir-se sentir. A jornada estava longe de terminar. Havia ainda muito a aprender, muito a explorar, tanto profissionalmente quanto em seu relacionamento com Rafael. Mas pela primeira vez em muito tempo, talvez pela primeira vez desde a adolescência, Lívia não tinha medo do futuro incerto. Porque agora ela sabia que a verdadeira coragem não estava em controlar cada aspecto da vida, mas em abrir-se para suas possibilidades infinitas, em aceitar que os planos mais perfeitos são aqueles que deixam espaço para o inesperado, e que os amores mais profundos nascem quando temos a coragem de ser vulneráveis, de mostrar quem realmente somos, com todas as nossas imperfeições e inseguranças. Em sua mesa, o telefone tocou. Rafael, convidando-a para almoçar. Com um sorriso, Lívia aceitou o convite. Os relatórios poderiam esperar 1 hora. Afinal, havia aprendido a lição mais importante de todas, que a vida acontece no equilíbrio,
na dança delicada entre ambição e conexão, entre planos e espontaneidade.